Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos orar? Obrigada, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos que teus filhos trouxeram à tua casa. Abençoa, ó Pai, abre portas, meu Senhor. Abre as janelas dos céus, derrama a bênção sem medida. Ó Deus, na vida de todos aqueles que puderam ofertar. Ó Senhor, e eu te peço também por aqueles que não puderam, Senhor, mas desejaram poder contribuir para o teu reino. Porque grande é o privilégio Senhor, de poder contribuir para o teu reino, Senhor, ofertando, dizimando na tua casa. Quero te louvar, te agradecer por tudo em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Meu Deus, que manhã extraordinária mesmo. Ai, meu Deus. A gente passa assim o dia, né, como os que sonham, pensando naquilo que o Senhor fez, como o Senhor foi maravilhoso hoje pela manhã. E quando o nosso bispo começou a pregar, eu entendi o porquê que eu vivi uma guerra tão grande essa noite, irmãos. Porque se eu dormi umas 2h30, eu dormi muito. E eu estava orando, estava pedindo a Deus uma palavra para hoje. Eu falei, eu vou dormir, porque o Senhor me deu um tema, mas não estava descendo nada. Eu falei, eu vou dormir. Eu estava com sono. Quando eu deitei na cama, eu ainda falei para ele assim, eu te empresto meu quarto de oração, não foi, amor? Pode ficar aqui, fique aí então, que ele estava lá todo tadinho, na cama, assim, todo... Eu pode ficar aí, fique aí, estudando. Irmãos, eu não consegui mais dormir. Eu comecei a sentir tantas coisas e o Senhor falava dentro de mim assim, está havendo uma guerra. Está havendo uma guerra ali. E o nosso quarto de oração é na varanda do nosso quarto. E aí eu olhava e o Senhor dizia, está havendo uma guerra ali. E eu entendi diante da palavra que foi ministrada. O porquê eu estava sentindo na minha carne, sabe? Quando ele começou a falar sobre a questão de pessoas, né, de suicídio, tal, de várias coisas. Irmãos, eu estava sentindo coisas terríveis que eu nunca senti na vida. E eu sabia que aquilo era uma guerra espiritual. Eu sabia que aquilo era. Eu vi o dia clarear. Ele foi dormir, já era 5:45 da manhã. E eu estava acordada. Tamanha foi a guerra que eu vivi esta noite. Mas eu entendi o porquê. E o nome do Senhor foi glorificado. E será glorificado também nesta noite. Porque a palavra que o Senhor me deu, o tema dessa palavra, olha só como era o tema. O Senhor me deu o tema dessa palavra no joelho, que diz assim, vestidos para a guerra. Vestidos para a guerra. Você pode dizer para a pessoa que está do lado? Aí a gente tem que viver, né, aquilo que a gente prega. A gente tem que primeiro viver aquilo que a gente vai pregar, né, irmão? Deus, ele faz dessas coisas. Louvado seja Deus por tudo. Mas vamos orar um pouco mais? Nesta hora, Senhor, mais uma vez entramos na Tua presença. Eu quero te pedir, Espírito de Deus, vai tomando a primazia deste lugar. O Senhor já está aqui. Porque a Tua palavra diz que quando há 2 ou mais reunidos no Teu nome, ali o Senhor está. Ali o Senhor se faz presente, então nós já cremos. Ainda que muitos não possam ter sentido a Tua presença, nós cremos que o Senhor está neste lugar. Espírito de Deus vai dando ordem aos Teus anjos nesta hora. Anjos de guerra, anjos ministradores, anjos que estão habilitados para o Teu serviço nesta noite. Conduz, Senhor, que não venha ser eu a falar, mas o Teu Santo Espírito. Em o nome de Jesus eu repreendo tudo que nesta hora se coloque a oposição da Tua igreja ouvir a Tua voz, da Tua igreja ouvir a Tua palavra neste lugar, Senhor. Que eu diminua, o Senhor Cristo. O Senhor apareça, vem sobre mim. Vai dissipando toda a treva. Eu dou uma ordem agora na autoridade que é no nome e no sangue de Jesus. Espírito de engano. Eu te repreendo agora. Em nome de Jesus. Tão somente o Teu Espírito terá acesso neste ambiente, neste lugar. Inferno agora eu lanço por terra. Em o nome de Jesus.
Vem Espírito de Deus e fala através da minha vida. Que eu diminua, o Senhor cresça, o Senhor apareça. Não nos faz sair deste lugar da mesma forma, mas toca as nossas vidas. Transforma as nossas vidas e nos desperta nesta noite. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vestidos para a guerra. Queridos, para cada ocasião da nossa vida, existe uma vestimenta adequada. E a palavra adequado, ela significa o que corresponde perfeitamente a um objetivo. Oportuno. O que está em harmonia. Aquilo que está adequado está em harmonia. As vestes devem estar em harmonia com o ambiente, em harmonia com a situação ou com o objetivo. Ao folhearmos as Escrituras Sagradas, nós podemos ver em muitos momentos vários tipos de vestes. Por exemplo, Gênesis capítulo 38, versículo 14, fala das vestes da viuvez de Tamar, a nora de Judá. Existem vestes de viuvez. Quando se vai ao enterro, se coloca vestes escuras, roupas pretas, para mostrar o luto que se está vivendo. Porque existem vestimentas adequadas para cada situação. E a Bíblia fala dessas vestes de viuvez. Êxodo 39, versículo 41. Fala das vestes do ministério. Daquelas vestes que eram usadas para ministrar. Vai falar também das vestes santas de Arão, que era o sumo sacerdote. Vestes específicas, para situações específicas. Vai falar das vestes dos filhos de Arão, que eles administravam o santuário. Então eles tinham vestes específicas para isso. Atos capítulo 12, versículo 21, vai falar das vestes reais de Herodes. Mas não apenas esse versículo, mas tantos outros versículos quando fala dos reis. Se falam de vestes reais. Podemos ver, por exemplo, quando Mardoqueu foi honrado pelo rei, a Bíblia diz que o rei coloca o seu manto real, coloca ele em um cavalo real, e o próprio Naamã vai falando, este é o rei, este é o homem a quem o rei quer honrar. E ali ele veste vestes reais. Ele desce do cavalo, foi honrado, tira as vestes, não são suas. As vestes também falam das pessoas, das suas condições financeiras. O pastor pregou, o bispo pregou hoje de manhã, né, das vestes de linho finíssimos e de púrpura, o qual aquele homem rico vestia. Veste também fala da posição social, principalmente nos tempos de Jesus. Então, para cada ocasião, ambiente, objetivo, existe uma vestimenta adequada. Porque ninguém vem para a igreja com uma roupa de banho, não é verdade, irmãos? Não é adequado. Roupa de banho e igreja não correspondem. As vestes e o ambiente não estão em harmonia. Roupa de banho e igreja não corresponde. Não estão em harmonia. Porque para cada ocasião, para cada situação, para cada ambiente, existem vestes adequadas. Aleluia. Nesta noite o tema que nós iremos tratar é vestidos para guerra. Você pode dizer para o irmão que está do lado? Vestidos para a guerra. Aleluia. Pensando assim de uma maneira natural, que tipo de vestes corresponde perfeitamente? Que tipo de veste está em harmonia com um ambiente de guerra? Que tipo de vestes são essas? Pensando assim, na atualidade, nos dias de hoje, nós estamos vendo uma guerra acontecendo lá em Israel. Que tipo de vestes aqueles soldados que estão guerreando aquela guerra estão vivendo, estão vestindo, estão usando? Que tipo de vestimentas eles estão usando? Que tipo de veste corresponde a alguém que está em um ambiente de guerra? Na atualidade. Na atualidade, nós vemos que um soldado, ele veste uma farda de soldado. Ele veste um colete para se proteger. E ele tem armas. Armas pesadas ou armas leves. Depende do nível de guerra.
Preste atenção nisso. Dependendo do nível de guerra, as armas elas são pesadas ou elas são leves. Se soldados vão guerrear com pessoas civis são pessoas comuns. Ele não vai precisar usar um tanque de guerra. Ele não vai precisar usar um míssil. Ele não vai precisar usar nada disso. Ele pode simplesmente usar o quê? Como a gente muito vê nas TVs, aquelas bombas, aquele gás, não é assim? Gás de... Como é o nome que fala? Gás lacrimogênio. E aí ele tenta paralisar aquele civil que está causando confusão. Então ele não precisa se utilizar de armas pesadas. Porque as armas da sua guerra vai depender do nível de guerra. Aleluia. Se pensarmos em vestes de um soldado que guerreava nos tempos antigos, nos tempos de Jesus, que tipos de vestimentos eles tinham? Aleluia. Quais eram as vestes daqueles soldados dos tempos antigos? O que eles usavam? Eles usavam armaduras. Repita comigo, armaduras. Eles usavam armaduras, aleluia. Eles tinham espadas, eles tinham escudos, eles tinham lança. E as vestes desses soldados da antiguidade, elas se assimilam muito com as vestes dos soldados espirituais. Diga assim comigo, eu. Se assimila com as nossas vestes, como soldados espirituais que somos. Aleluia. Louvado seja Deus. Você lembra? Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Não precisa abrir, depois nós vamos abrir. A Bíblia vai contar a história de Davi. Davi, ele chega no arraial do exército de Israel e o que ele vê? Um gigante afrontando o exército desvivo. Então Davi se habilita para aquela guerra. Ele se habilita e ele vai ao encontro do rei Saul. E o que o rei Saul quer fazer? Lhe emprestar as suas armaduras. Lhe emprestar as suas armaduras, mas não deu certo. Por que não dá certo? A armadura era de Saul. A armadura de Saul não cabe em Davi. A armadura espiritual que Deus te deu não cabe em outra pessoa. Ela é só sua. Ela é só sua, de mais ninguém. Porque Deus, ele nos deu vestiduras de guerra, vestiduras para a guerra. Deus nos deu armaduras espirituais para ficarmos firmes, para resistirmos ao inimigo, para lutarmos, repita comigo, lutarmos contra os principados, potestades, dominadores deste mundo, forças espirituais do mal. Aleluia. E a primeira veste de guerra que eu quero falar é exatamente isso. Armadura espiritual. Repita comigo, armadura espiritual. Aleluia. Abre comigo Efésios. Agora abre a palavra. Capítulo 6. Efésios 6, 11. Efésios 6, 11. Vamos ler do 11 ao 17. Diz a palavra do Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai. É para você se apossar dela.
Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus nos deu armaduras espirituais para ficarmos firmes, para resistirmos e para lutarmos. O que compunha essa armadura, você sabe: couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Não vou falar de cada um deles, você conhece, você já ouviu tantas mensagens sobre isso. Mas nessa noite, eu quero compartilhar com vocês segredos espirituais. Aramahachei. Rebeca Maia Sou, mistérios de Deus, Rebeca Manaia Shebelecai, a respeito da armadura de Deus, Rebeca Maia Sou, segredos espirituais. Mas antes eu quero que você abra 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios 2, 9. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se eu parasse aqui, você poderia até dizer que você não pode conhecer aquilo que os seus olhos não viram. Você pode até dizer que não é de Deus as maravilhas que temos experimentado neste lugar. Mas o versículo continua. E ele continua dizendo assim: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, com a letra maiúscula. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta. Ele está dizendo: o Espírito a todas as coisas procura saber. Até mesmo as profundezas de Deus. Arabaxê. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, com letra minúscula, está falando do nosso próprio espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, Arabai, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, com letra maiúscula. As coisas de Deus, o Espírito de Deus conhece, e Ele revela a quem Ele quer. Ele conhece as profundezas de Deus. E Ele revela a quem Ele quer. Ora, versículo 12. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, com letra minúscula, e sim, com letra maiúscula, o Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos, recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que vou falar nesta noite sobre segredos espirituais a respeito de armadura de Deus são mistérios de Deus, o qual Deus revelou por experiências de arrebatamento, experiências com visões, experiências de sonhos, muitas experiências que vai edificar a sua vida, que vai te fazer conhecer um pouco mais sobre as armaduras de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como a nossa armadura física, assim como a armadura física de Saul, ela não deu em Davi. A armadura espiritual que Deus, Ele nos dá, não cabe em outra pessoa, a não ser em você. Ela tem a sua medida. Fala para o irmão que está do lado: a armadura que Deus te deu, ela tem a sua medida. Ela é sua. Você sabia que no céu existe a sala das armaduras?
E na sala das armaduras, estão ali todas as suas armaduras. As que você guerreou por todos os tempos. E as armaduras que você ainda irá receber. Aleluia. Louvado seja Deus. Como um memorial da sua história. Porque todos que são homens e mulheres de Deus, que lutam, que guerreiam, como assim, pastora? Com oração, com jejum, aleluia. Ou que guerreiam um mistério mais profundo que um dia, quem sabe, eu irei falar. Que guerreiam fisicamente, eles têm armaduras. Eles têm uma sala no céu, que é um memorial da sua história, de todas as suas guerras, de todas as suas guerras até aqui, e aquelas que ainda irão acontecer. À medida que as nossas guerras elas vão aumentando, à medida que o nível de guerra vai aumentando, as suas armaduras vão ficando mais potentes. Elas vão ficando mais fortes. E eu lembro que uma das experiências, as meninas viram a armadura do pastor Divani. Você sabia que as armaduras de Deus, elas têm cores? Tem prata, tem dourado, tem bronze. Elas têm cores. E eu lembro que nessa experiência, a armadura que eles viram do pastor foi de ouro. Você sabe por que a armadura do pastor, do bispo Divani é de ouro? Porque ele está na frente de uma obra. Deus não vai colocar alguém à frente de uma obra e dar qualquer armadura. Tem que ser uma armadura muito potente, porque está recebendo. Deus não nos deixa à toa, não, irmãos. As coisas no mundo espiritual é muito organizada, é muito poderosa, é muito tremenda. Aleluia. E à medida que o nível de guerra ele vai aumentando, como você sabe disso? O próprio Jesus ensinou para nós. O nível de guerra aumenta, sabia disso? À medida que você vai alcançando lugares no mundo espiritual, as suas guerras elas vão aumentando. Então Deus vai te dando armaduras mais fortes para as guerras que você irá travar. Então isso daí tem que te causar uma confiança muito no Deus que você serve. Você não está à toa não, meu irmão. Então para de temer quando Deus te chama para a obra de libertação ou para qualquer outra coisa. Quem chama garante. Quem chama, garante na barra Serebedecai. Ele garante a sua alma no mundo espiritual. Se Ele chamou, Ele garante. Se Ele chamou, Ele garante. Aleluia. Eu lembro que eu sofria muitas retaliações no meu pé. Sempre. Não, acontecia muitas coisas, irmãos. Tipo, eu viajei, meu dedo quebrava. Eu estava andando, do nada o meu dedo entortava. Era uma coisa surreal. Toda hora acontecia uma coisa com o meu pé. Ou então alguma coisa caía, mas caía em cima do meu pé. Tamanha fúria do diabo para querer me paralisar. Aí eu tive um sonho muito forte, onde nesse sonho eu me via correndo como uma corça. Eu corria numa velocidade muito grande. E eu estava contando para a irmã, olha que coisa interessante. Ela estava aqui do meu lado e eu contando para ela, menina, aí no sonho, eu corria como uma costa. Eu via, olhava meus pés, fazia assim, contando para ela. Quando eu estava contando para ela, irmãos, o carro passou por cima do meu pé. Era assim que acontecia. Em um certo momento, numa das experiências, o Senhor mostrou para essa irmã, pastora, a armadura que Deus te deu agora é uma armadura que cobre todo o teu pé. Ela vai cobrindo, não tem nenhuma parte aberta do seu pé, ela é toda coberta. E ela vai cobrindo e se transformando em uma só. Nunca mais aconteceu nada comigo, com meu pé. Entenda, os mistérios de Deus. É poderoso demais, meu Deus do céu. Oh, aleluia. Às vezes as nossas armaduras elas estão desgastadas, porque travamos guerras e precisamos então pedir ao Senhor para nos dar armaduras novas. E são segredos espirituais que quando você conhece e você pratica, coloca em prática, muitas coisas param de acontecer na sua vida. E aí é que muitos recebem dardos. Irmãos, como é real quando conseguir compreender o que são dardos.
Nós sentimos exatamente na nossa pele. E você sente entrar mesmo assim, bem fino. Tchum. Quando não entra na cabeça, entra em qualquer parte do seu corpo. Você sente entrar. E quando isso acontece é porque ou a sua armadura está desgastada e você precisa pedir a Deus novas armaduras. Porque durante as guerras, as suas armaduras são danificadas. E eu lembro que numa das experiências que as meninas viram a sala das armaduras, que elas viram a sala das minhas armaduras, ela disse, pastora, o Senhor falava para mim, você está vendo aquela armadura ali? Era a mais desgastada que eu tinha. Era a mais acabada. E o Senhor dizia assim para ela, aquele ali, foi naquele ano onde a minha filha travou as maiores guerras da vida dela. Olhe para a armadura dela como ficou. Não é só comigo, não, é com você também. Isso acontece com você também. É muito profundo, irmãos. Nada é por acaso. Nada, absolutamente nada é por acaso. E quando você sentir aquele dardo entrar em você, repreenda na hora. Repreenda na hora. Olha o que a Bíblia diz no versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé. O escudo te protege, né? E ele é da fé, porque você tem que exercitar a sua fé. Ele vai dizer, olha só, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, quando eu aprendi isso, é muito real. Um dia eu estava deitada na minha cama, porque todas as vezes antes de orar eu deito para relaxar um pouco. Aí eu recebi um bem aqui, fez assim, ó, tchá! Eu senti entrar. Quando entrou, eu falei assim, saia, Satanás. Pegue o seu dardo e leve agora para o inferno, onde você veio. E joguei. Saiu a dor na hora. Na hora, irmãos. Na hora. Teve uma vez quando a gente estava se mudando, quando a gente estava lá no sítio. A irmã estava comigo na hora, Kátia, estava comigo na hora. Quando eu fui pegar as coisas para mudar para o nosso quarto. Quando eu fiz assim, ele lançou uma. Pá, eu senti. Aí ela tomou um susto, porque na hora eu falei assim, saia, leve seu dardo agora em nome de Jesus. Aí ela parou e ficou assim olhando. Na hora a dor passou. Você precisa entender como o diabo age. Você precisa entender como o seu adversário age. Todas as vezes que você sentir uma dor bem fina, como se estivesse entrando em você, pode repreender um dardo. Repreenda, diga, volte, Satanás, leve para o inferno agora o seu dardo. Com a autoridade que Deus te deu, com a fé que Deus te deu. Porque tem pessoas que sentem muitas dores em várias partes, são dardos, irmãos. Mas não repreende, aceita. E aí continua. Aleluia. Vestes de guerra. E a primeira veste de guerra é a armadura do Senhor. Peça ao Senhor. Quando você começar a receber muitos dardos, peça ao Senhor, Senhor, me dar armaduras novas. Porque tenho percebido que as minhas armaduras estão desgastadas. Tenho sido alvo fácil do inimigo. Arabaia shebedecai. Aleluia. Primeiras vestes, a armadura de Deus. A segunda veste que eu quero falar é a veste de força, poder e honra. Repita comigo, força, poder e honra. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. A palavra do Senhor vai dizer assim. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu lembro uma vez que o bispo Giovanni pregou essa passagem, irmãos, foi muito forte. Porque enquanto ele ia falando, eu ia lembrando de uma experiência que eu tive, porque muitas coisas estão nas Escrituras, muitos segredos, muitas coisas profundas nas Escrituras e a gente não sabe, se não mergulhar. E quando ele estava pregando sobre essa passagem, eu até anotei na minha própria Bíblia, ele falava que a força aqui é uma força aparente, visível. E esse poder é como homens que têm músculos, aqueles pessoal que faz aquele como é? Que tem tanto músculo, sabe? Vários músculos que você consegue ver. De tão forte que eles são. Uma força visível no mundo espiritual. É isso que está dizendo essa passagem. É uma força visível no mundo espiritual. É como no mundo espiritual o céu te vê e o inferno te vê.
que eu tinha vivido uma experiência muito tremenda, onde eu via 2 homens de Deus e eu olhava para eles, eles eram muito musculosos. Aí eu olhava assim para eles e eu dizia, eu sei quem vocês são. Aí ele falava assim, aí eu falava, por que vocês estão tão fortes assim? Antes do pastor pregar isso aqui. Aí eles diziam assim, é porque o nosso trabalho é muito perigoso. É porque o nosso trabalho é muito perigoso, irmãos. O mundo jaz no maligno. Eu tenho dito desse altar tantas vezes. Não pensa que está num parque de diversões. O nosso adversário constantemente milita contra as nossas vidas. Constantemente ele não para. Por que você quer desistir? Por que você quer parar de guerrear? Por que você quer parar de lutar? Não desista. O Senhor nos chama essa noite a colocar vestes de guerra. Aleluia. Essa veste de guerra não pode faltar. Aleluia. Porque do que adianta eu ter a armadura de Deus e não ter a força do seu poder para lutar, irmãos? Eu tenho que ter a força do poder de Deus para lutar. Aleluia. Quem vai guerrear uma luta com a força do teu braço, meu irmão? Vai perecer. Vai perecer. Em todas as guerras físicas, porque as guerras físicas que vemos nas escrituras, elas refletem no espiritual e vice-versa. Reflete no espiritual, que nós observamos nas escrituras do Senhor. Elas foram vencidas pela força do poder de Deus. Todas as guerras são vencidas pela força do poder de Deus. Não é pela força do braço do homem. Quando o povo de Israel esqueceu de consultar a Deus, eles perderam a guerra em Ai. Em um lugar que parecia tão ridículo, perderam uma guerra. Porque não é na força do nosso braço, mas é na força do poder de Deus que vencemos as batalhas. Aleluia. Louvado seja Deus. Todas as conquistas do povo de Deus, por mais fortaleza que fosse aquela cidade, como Jericó, por exemplo. Aleluia. O poder de Deus foi manifesto. A fama de Deus, ela corria. A fama do Deus que dá vitória ao seu povo de Israel. Ei, é o teu Deus. É o mesmo Deus. Quem guerreia na força do poder de Deus, a vitória é certa. A vitória é certa. Aleluia. O próprio Davi, na sua guerra com Golias, ele não tinha aquela armadura física, mas ele tinha espiritual. Porque ele não foi na força do seu braço, ele foi na força do Deus dos exércitos, do Deus vivo, do Deus da guerra. 1 Samuel, abre comigo. 17. Primeiro Samuel 17, versículo 45. Primeiro Samuel 17, 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança. Davi não tinha armadura física, mas ele tinha espiritual. E com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado hoje mesmo. O Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra, aleluia. Foi Deus quem guerreou a batalha. Ele é o Senhor da guerra. É Deus quem guerreia. Pare, meu irmão, de querer ganhar a guerra com a força do teu braço. É na força do poder de Deus. É na força do poder de Deus.
gosta do poder de Deus. Escute isso, existem guerras. Queremos guerrear e que não nos sentiremos fracos. Nos sentiremos muito fracos, nos sentiremos fragilizados, iremos sentir fraqueza. Mas deixa eu te dizer, não te preocupas. Não te preocupas. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Paulo orou 3 vezes. Vai abrindo, 2 Coríntios. Capítulo 12. Paulo orou 3 vezes. Ou seja, Paulo foi guerrear por 3 vezes. Aleluia. Louvado seja Deus. Paulo foi guerrear por 3 vezes. Porque um mensageiro de Satanás o esbofeteava. Aleluia. E ele se sentia fraco. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer assim, ó, 2 Coríntios 12, versículo 9. O Senhor disse para ele: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, aí é que estou forte. Ei, meu irmão, tá fraco? Não se preocupa não. É Deus aperfeiçoando o poder dele em você. Ele aperfeiçoando o poder dele em você, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes nos sentimos assim fracos na batalha? Ei, é Deus aperfeiçoando o poder dele na sua vida. Sabe o que significa aperfeiçoar? Tornar perfeito. Deus está tornando perfeito o poder dele, a manifestação do poder dele na sua vida. Na sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Observe isso. Enquanto o inimigo se utiliza das nossas fraquezas para nos derrubar, Deus, das nossas fraquezas, aperfeiçoa o seu poder. Enquanto o inimigo se utiliza das nossas fraquezas para nos derrubar, para nos destruir, Deus se utiliza das nossas fraquezas para aperfeiçoar o poder dele em nós. Aleluia. É óbvio que o que vai depender disto acontecer é o meu posicionamento, é o teu posicionamento diante desta fraqueza. Porque se você está fraco e você cede às tentações, como ele vai aperfeiçoar o poder dele na tua fraqueza? Se você já deu legalidade para o inimigo agir. Ele quer aperfeiçoar o poder dele. Então dá legalidade para ele. Como é que eu faço isso, pastora? Se lança aos pés dele. Se lança nele. Tô fraco, Senhor, tô fraco. Tem um bichinho que fica assim, né? Tô fraco. Fala, meu irmão, deixa eu te dizer. Fala isso até começar a ver o poder dele se aperfeiçoando em você. Não para de falar até ver o poder dele se aperfeiçoando na sua vida. Aleluia. Queridos irmãos, não tem desculpa para nós. Porque o nosso Deus está acessível. O Espírito de Deus habita em nós. Do que você precisa? Corre para Ele. Corre para Ele. Corre para Ele. Louvado seja Deus. Eu tenho uma sensação na minha vida, não sei se acontece isso com você, mas eu tenho essa sensação de que volta e meia parece que Deus envia um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Mas você sabe o que acontece? Que eu entendo quando isso acontece? Eu entendo que Deus está me dizendo: Varesca, entende o teu lugar, miserável, pecadora.
Tu é isso aqui, viu? Entende quem tu és. Então volta sempre, fica sempre neste lugar. Não começa a se achar, não. Não começa a achar que não começa a achar que você pode nada, não. Então, sabe, mensageiro de Satanás para esbofetear a crente é cuidado de Deus. É cuidado de Deus com as nossas vidas, porque Deus não permitiu que o mensageiro de Satanás saísse de esbofetear Paulo. Paulo guerreou 3 vezes. Vai não, Paulo. Deixa eu te dizer. Paulo, eu te revelei cada coisa tão lindas e inefáveis, Paulo. Te levei ao 3º céu, Paulo, eu te conheço. Se esse mensageiro não ficar aí te esbofeteando, você vai começar a se achar, Paulo, aí eu te perco. Harabahashebedecai. Aleluia. Isso é um cuidado de Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Porque quando o homem ele começa a pensar que ele está forte, entenda, é na força do poder dele. Se o homem começar a achar que ele pode, que ele está forte, que ele consegue, eita meu pai, é um risco muito grande. Muito grande. Lembra de Davi? Porque o mesmo Davi que venceu a batalha de Golias, perdeu uma batalha dentro de casa. Era tempo de guerra. O que você está fazendo em casa, Davi, se é tempo de guerra? De bobeira, vulnerável, na mão do inimigo. Mas acredito que Davi pensou assim, meu exército é forte, não vai precisar de mim. Meu exército é forte, eu estou forte. Não precisa de mim. É tempo de guerra, mas eu não vou guerrear. Eu vou ficar aqui. Venceu tantas batalhas e perdeu uma dentro de casa. Então precisamos estar atentos. Aleluia. Dentro de casa, de bobeira, na sua sacada. Porque aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Essa passagem, quando eu entendi claramente que eu só penso que eu estou de pé, isso mudou a minha vida. Porque eu nunca vou achar que eu estou de pé. Eu só penso que eu estou de pé. A Bíblia diz aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Todos nós só pensamos que estamos de pé. Porque na verdade é o poder dele. Aleluia. Que está sendo aperfeiçoado na nossa fraqueza. Aleluia. É na força do poder dele que vencemos batalhas. Que vencemos, que conquistamos. Aleluia. É tempo de guerra, meu irmão. Hoje. Fala para o irmão que está do lado. Hoje. Não é amanhã, não. É hoje. O tempo de guerra é hoje. Aleluia. Queridos irmãos, Jesus está voltando. E deixa eu te dizer, o nosso inimigo está cada vez mais veloz. Cada vez mais veloz agindo nessa terra. A gente não tem noção da velocidade que as trevas agem para cooptar o maior número de almas. Porque ele sabe o quanto que é precioso a glória e ele não quer que você vá. Ele quer roubar a sua coroa. O mundo espiritual não dorme. Nós dormimos. Esses dias eu estava orando e quando eu olhei para o céu, o Senhor abriu a minha visão. E eu via um ser. Ele estava revestido de glória. E ele cortava o céu assim, ó. Shum. Aí eu falei assim, meu Deus, o céu não dorme. O céu não dorme. Enquanto nós estamos dormindo, porque eu olhava assim, os prédios, estava tudo escuro, né? Todo mundo estava dormindo. Enquanto nós estamos dormindo, o céu está em movimento. Está trabalhando. O mundo espiritual, ele não para. Ele não para. O Senhor está dando ordem aos seus anjos em teu favor, guardando o teu sono, guardando um de morrer de morte, de infarto, guardando. O Senhor está trabalhando. O mundo espiritual está se movimentando. Desperta! Desperta! Rabacandaiaçou! Vestes de guerra! Rabaiaçou! Desperta, meu irmão! Rebasto comer rache. Aleluia! 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 Louvado seja Deus!
Se você guerreia guerras na força do poder de Deus, a vitória é certa. A vitória é certa. A vitória é certa. Ou seja, a honra é certa. A honra é certa. Davi guerreou aquela batalha com Golias. E ele foi honrado. Ele recebeu vitória e ele foi honrado. Porque ele guerreou uma guerra no nome do Senhor. Na força do poder do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele foi para a presença do rei. E o rei Saul pôs sobre ele tropas do seu exército. Ele foi honrado. Aleluia. Vale a pena. Fala para o irmão que está do lado. O Senhor tem para a sua vida, nesta noite, vestes de guerra. Recebe. Vestes de guerra. Escuta o que eu vou te dizer. O Senhor Jesus levantará. Não vou dizer levantará porque é futuro. O Senhor Jesus já tem levantado um exército ao qual se revelará de uma maneira tão grande, de uma maneira não conhecida na maioria dos cristãos dos nossos dias. O Senhor Deus já tem levantado um exército que se revelará de uma forma em que muitos cristãos desconhecem. Porque conhecemos o Deus que é amor. Conhecemos o Deus que é justiça. Conhecemos o Deus que é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Conhecemos o Deus que nos guarda, que nos protege. Mas muitos de nós cristãos desconhecemos o Deus da guerra. Desconhecemos o Deus guerreiro da Baia Shebedecaia Sol. Ribicaia Sol. O Deus guerreiro Mebecaia Sui, que está forjando um exército nesta terra. Aramaia Shebedecai. Porque iremos reinar com Ele. A preparação é aqui, igreja. Arabacandaramaia Shebedecai. Escute isso. Para estarmos preparados para as vitórias maiores, precisamos de revelações maiores. Para estarmos preparados, Arabacaia Shebecamaia Sou, para vitórias maiores, você precisa de revelações maiores, de revelações mais profundas. Haramá Kondeha Suribihai. Se você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual nesta situação, como você vai guerrear por ela? É por isso que muitos andam em círculos há anos e não têm a vitória. Porque não sabe exatamente o que está acontecendo. O mundo espiritual é real e o Senhor Ele quer descortinar para nós. Ele quer trazer o que está oculto e escondido. Para que quando você vá guerrear, você vá no lugar certo. E você denuncie e diga: já te vi, Satanás. É você que está agindo na vida do meu filho. É você que está agindo na vida do meu esposo. É você que está agindo na vida da minha esposa. Eu já te vi. Você chama pelo nome e diga: volte. Volte de onde você veio. E você dá uma ordem na autoridade do nome de Jesus e ele vai. Mas estamos vendo dias, meus queridos irmãos, de crentes superficiais e rasos. O diabo nos conhece. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você guerreia por alguém, isso é um segredo espiritual. Quando você está orando por alguém, que você está guerreando em oração, em jejum, o inimigo te vê, você vai lá no inferno. Ele vê você guerreando. Porque quando você ora, meu irmão, no mundo espiritual, você se torna um guerreiro. Pede a Deus para abrir tua visão. Pede a Ele para você se ver. Você vai ver como você é no mundo espiritual. Você tem armadura, você tem espada.
Pede para Ele te mostrar e você vai ver. Então você se apresenta lá no inferno para quebrar as correntes para quebrar os grilhões daquela pessoa. Aí o inferno te vê e te conhece, porque o inferno tem que te conhecer e o céu também. Esses são os dois lugares que o crente tem que ser conhecido. Não queira ser conhecido por homens, não. Queira ser conhecido por Deus e pelo inferno. Porque significa que você está ameaçando Ele. Não tenha medo não. Não tenha medo não. O maior é quem está conosco. Aleluia. Observe. Para nós estarmos preparados para vitórias maiores, precisamos de revelações maiores, onde só o Espírito de Deus pode revelar, pois Ele conhece as coisas de Deus, Ele conhece as profundezas de Deus. Ei, mergulha, mergulha, mergulha. Quanto tempo está nessa luta? Por que não teve vitória? Está deixando as trevas prevalecer. Se levanta. Deus tem para as nossas vidas vestes de guerra. Se levante hoje. Se levante. Diga: Satanás foi até aqui. Foi até aqui, foi até hoje. Porque eu vou me lançar até o céu descortinar. Descortinar. E você ver o poder de Deus atuando na sua casa. E você ver o diabo não tendo vez. Nós temos que caminhar à frente do nosso adversário, igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. Esta igreja tem caminhado à frente do adversário para a glória de Deus. Quando o inferno arma uma reunião, quando eles armam uma reunião lá, aí Deus envia um dele e diz: olha aqui o que estão fazendo, filha. Olha aqui o que eles estão planejando agora. Aí o que a gente faz? Guerreia. Guerreia. E os planos das trevas caem por terra. Caem por terra. Entenda uma coisa, igreja. A igreja do Senhor é poderosa. A igreja do Senhor é poderosa. Deus deu dom para a igreja. Deus habilitou a igreja. Deus deu armadura para a igreja. Deus deu armas para a igreja. O que nós temos feito com tudo isso? Enterrado. Eu tenho orado, viu, meu bispo? Meu amor. Eu tenho orado. Sabe como é que eu tenho orado? Eu procuro não ter esse dom. Senhor, lá na igreja não tem dom de interpretação de línguas. Eu quero. Sabe por quê? Porque isso vai tornando a igreja cada vez mais forte. Para que destruir as obras do diabo. Para que ele não tenha vez neste lugar. E eu vou procurando, não tem isso, Senhor. Eu quero. Envia lá, Pai. Derrama lá na vida de alguém. Ou na minha ou na vida de alguém, mas derrama. Porque isso é uma igreja poderosa. Está escrito, está na Bíblia. Eu tomo posse, eu quero viver aqui tudo que está escrito nesta palavra. Você quer, meu irmão? Você quer, meu irmão? Você quer, minha irmã? Então se posiciona nesta noite. Porque Deus não vai dar armaduras para crianças. Deixa eu te contar um outro mistério. Tem pessoas que não têm armadura completa. Não tem. A sua vida ainda não lhe permitiu ter a armadura completa. Tem pessoas que só têm um escudo, ou uma couraça, ou um capacete. Por isso recebe tantos dardos. Porque não tem armadura para bloquear. Então, se posiciona. Se posiciona.
está disponível. Mas deixa eu te dizer, com Deus, não é de qualquer jeito. Não é. Eu preciso te dizer essa verdade. Com Deus não se alcançam as coisas de qualquer jeito. Não. Com o diabo é bem fácil. Com o diabo você só estende a mão e ele te dá. Mas com Deus não. Com Deus não. Com Deus não, irmãos. Tem que descer. Tem que se humilhar. Tem que clamar. Tem que reconhecer que Ele é. Tem que ser humilde. Deus não dá nada dele aos soberbos, não, irmãos. Aleluia. Deus tem veste de guerra para as nossas vidas nesta noite. E nada nos diferencia. Absolutamente nada. Apenas os nossos posicionamentos. Quem se posiciona, recebe. Se posiciona nesta noite. Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida. Deus tem vestes de guerra. Deus tem vestes de guerra. Ele nos habilitou. Ele não nos deixou no mundo de qualquer jeito, não. Ele não nos deixou no mundo à mercê de Satanás, não. Ele habilitou a sua igreja. A igreja de Cristo, ela é poderosa. Ela é poderosa. E eu sonho pelo dia. Porque vocês vão ver. Vocês vão ver. O dia que entrarem pelaquela porta, ou na porta que vai ter lá, alguém possesso, e a glória é tão grande, que não consegue nem entrar, cai ali mesmo. É para quê? Para vergonha? Não, é para vergonha do inferno. Porque uma igreja que tem poder de Deus, o diabo não prevalece. Queridos irmãos, para e pensa o tempo que nós estamos vivendo. Raciocina comigo agora. Abre os seus olhos espirituais agora. A igreja de Cristo sempre foi poderosa. Mas hoje o que nós estamos vendo são muitos lugares onde travestis entram, homossexuais entram. Eu não estou desprezando essas pessoas, não, porque esse lugar é para essas pessoas. É para mim, é para você. Eu estou querendo dizer que elas entram e saem, nada acontece. Porque quem age na vida está confortável no lugar. Como pode um lugar que tem a presença e o inimigo se sentir confortável? Pensa, meu irmão. É porque a presença não está na intensidade necessária. Ou ela não está. A igreja de Cristo é poderosa. E quando a presença de Deus está, todo espírito contrário tem que bater em retirada. Ele tem que se incomodar com a presença. Ele tem que ficar incomodado com a presença. Feche seus olhos. Adore o Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá me impedir enquanto adoramos. Em meio às tribulações
na sua vida. Declare isso na sua família. Declare isso na sua casa. Enquanto adoramos, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Seu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso, como um trovão, impetuoso, poderoso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és. Aleluia. Feche teus olhos. Espírito de Deus. O Senhor não traz uma palavra em vão, não. Antes, faz o que apraz o teu coração nas nossas vidas. Espírito de Deus, nos dá vestes de guerra. Nos habilita para a guerra. Está tudo disponível. O Senhor já nos deu. Posiciona os nossos corações, Senhor. Posiciona as nossas vidas. Eu quero te pedir, acende a chama. Acende. Acende a chama. Acende. Com teu fogo. Com teu fogo. Maria rassou, rabacandara rachei. Ribia candara barraço. Rabachei, rebecadeia sui. Acende. Ribica barraçou. Ribica da rachei, berraço. Oh, rabarraço. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Eu sinto que Deus está querendo fazer coisa grande na sua vida. Eu sinto que Deus quer levar crentes aqui a um outro patamar. Eu ia pregar na quarta-feira.
Eu ia pregar na quarta-feira uma mensagem que o tema é assim. Você lembra que eu falei semana passada? A memória de vocês é muito boa, né? Uns têm, muitos precisam e alguns nunca. Mas eu acho que eu vou pregar Efésios 6 de novo. Explicar o texto original dessa palavra, para vocês entenderem. Eu percebo que Deus quer levar a crente para um patamar à frente. Veja como o mundo e o reino espiritual é organizado, pastor Léo. Você lembra que a igreja cristã, os crentes receberam a promessa, Cristo subiu. Lucas 24:49 diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram, o Espírito desceu sobre eles, e a partir daquele dia, os irmãos que receberam aquela virtude do Espírito, passou a operar com sinais, prodígios e maravilha. As Escrituras dizem que Jerusalém foi abalada com o poder de Deus na vida daqueles homens simples, muitos deles iletrados, pescadores, pessoas sem nenhuma estirpe eclesiástica, sem nenhuma qualificação humana, mas esses homens eram cheios do poder de Deus, e a Bíblia diz que eles faziam sinais, prodígios extraordinários. Mas Jesus disse: vocês vão ser cheios do poder de Deus, cheios de Deus, para pregar, para ser meus mártires, minhas testemunhas, em Jerusalém, em Samaria, né, toda a Judéia, até os confins da terra. E eles se acomodaram ali em Jerusalém, porque estava confortável. Para cumprir a promessa, Jesus disse: eu vou permitir uma perseguição de grande importância, para poder aqueles homens saírem por todos os cantos. Em Atos 9, Atos capítulo 8, diz a Bíblia que o Espírito de Deus foi conduzindo esses irmãos para vários lugares. E Filipe, que era um diácono, ele vai para Samaria. E ele vai em praça pública para pregar em Samaria. E a Bíblia diz que muitos sinais e prodígios eram feitos por Filipe na unção do Espírito. E a Bíblia diz, está escrito isso, que muitos demônios eram expulsos das pessoas e saíam dessas pessoas gritando. Existia naquele lugar um mágico, um enganador, um Simão. Perceba que um determinado nível de demônio foi rapidinho de ser identificado. E isso tem enganado muita gente. Demônios ali, sinais, prodígios, maravilhas, foi visível, foi fácil. Demônios eram expulsos, mas existia um tipo de demônio incubado que só em um patamar diferente para perceber. A Bíblia diz que o Simão olhou e disse: gostei disso, que ele era enganador, era um mágico, ele enganava as pessoas. E ele, diz a Bíblia, que ele passou a seguir Filipe, e até se converteu, passou a caminhar com Filipe. A Bíblia diz que os sinais e prodígios chegaram com a notícia lá em Jerusalém. Estava lá Pedro e João. Chegou a notícia, os apóstolos. Chegou a notícia, qual foi a notícia? Filipe está sendo usado poderosamente lá em Samaria. E o que é que está acontecendo? Sinais, prodígios, maravilhas, demônios são lançados por terra. Aí diz a Bíblia que a igreja enviou os dois apóstolos, Pedro e João, foram para lá e testificaram: realmente, Deus está fazendo grandes coisas. Aí Pedro perguntou: e você ensinou para eles sobre o Espírito? Gosto quando fica assim, para aprender. A Bíblia diz que quando Pedro chega lá e ele ministra o Espírito, preste atenção, está escrito, Pedro ministra o Espírito naquele povo. A Bíblia diz que o demônio que estava incubado, o demônio que estava escondido, que estava oculto, Deus teve que mandar, vou mandar uma patente maior espiritualmente. Quem é que vai lá? Vai um apóstolo.
Você sabe que o mundo espiritual é organizado. E aí, às vezes, ó irmão, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes o Satanás bota uns demôniozinhos, pé de chinelo. E os incubados, os perigosos. Esses são os mais difíceis, que tem que ter identificação. Você cheio do Espírito, você olha, já te vi. Já sei que você está aí. Aí a Bíblia diz que quando ele ministrou o Espírito, aí o mágico, Simão, presbítero Ricardo, que estava ali enganando, conviveu com os irmãos ali, enganando, chegou para Pedro e disse: quanto custa este dom? Quanto custa ter esta unção? Quanto custa ter este mistério, este poder na minha vida? Eu estava procurando isso, porque sinais e maravilhas eu já vi. Agora eu preciso ter esta unção. Quanto custa? Aí Pedro, na unção do Espírito, tu não tem parte com Deus. Teu coração está tomado por uma raiz de amargura. Teu coração está possuído por um espírito maligno. Filipe é de Deus? Filipe era de Deus? Filipe tinha unção de Deus? Mas ele não identificou aquele demônio. Aí quando chega alguém com percepção e um sol... Vocês estão aqui, gente? Nós precisamos entender que existem batalhas em níveis espirituais. A igreja foi cheia do Espírito. Em Atos capítulo 2. Foi onde, irmãos? Não, fala de novo. Onde? Atos 2. Se a igreja foi cheia do Espírito Santo em Atos 2, para que ser cheia de novo? Você já foi cheio uma vez. Mas depois de Atos capítulo 2, intensifica a perseguição à igreja. Aí o que é que Deus precisou fazer? Em Atos capítulo 4, ser cheio mais uma vez. Se foi cheio 2, não precisava ser cheio em 4. E aí que muito quando foi que Deus te renovou? Talvez você precisa renovar a unção nesta noite. Que você pode estar com a unção de 10 anos atrás. Você pode estar com a unção de meses, não sei. Atos 4:31 diz a Bíblia que em Atos 4 eles fizeram oração. Deus, a perseguição intensificou. Veja o que aconteceu. Herodes se levantou, Pilatos se levantou, a perseguição é grande. Aí a Bíblia diz que quando eles estão orando, Deus encheu eles de novo com o Espírito. E a Bíblia diz que eles tiveram uma intrepidez maior. Porque para demônios maiores, intrepidez maiores. Para dificuldades maiores, intrepidez maiores. Para etapas maiores, intrepidez. E escute só, o demônio sabe que está chegando o fim dele. E ele vai mandar toda a sua força. Você precisa estar cheio. Crente, você precisa estar cheio de Deus. Você precisa estar cheio do Espírito. Senão você pode sucumbir nessa batalha. Meus irmãos, eu estou falando de Filipe. Escute, um homem, Atos capítulo 8, a Bíblia diz que o Espírito transladou. Você acredita nisso? Ainda tem gente que acredita na Bíblia? Eu estou pregando para alguém que acredita na Bíblia ainda? Ou você não acredita mais? Isso aqui é... Pera. Você acredita que isso daqui é um conto para poder lhe animar? Filipe foi trasladado. E ele saiu de Gaza. Onde está tendo a guerra agora? E ali é uma profecia se cumprindo, viu, gente? Sofonias está se cumprindo. Gaza vai ser destruída. Tem que se cumprir essa profecia. Há uma profecia. Gaza será arruinada totalmente. É uma profecia se cumprindo.
Se você esperar ouvir profecias assistindo a Globo, você vai ficar turbado. Leia a palavra, irmão. E nesse dia, o Espírito tomou Filipe. E ele foi trasladado de Gaza para Azoto, 32 quilômetros. Significa dizer que o Filipe do começo do capítulo não era o mesmo Filipe do final do capítulo. Não, você não está entendendo porque você está com essa cara à toa, gente. Significa dizer que o começo da tua fé tem que ser diferente da tua caminhada. Você não pode regredir. Qual foi a última vez que você realmente... Irmão, existe uma pregação muito relativista. Você é corpo, alma e espírito. Irmão, quando o Espírito de Deus toma a nossa vida, é impossível não sentir alguma coisa no corpo. É impossível. Impossível. E eu pergunto, qual foi a última vez que você vê um culto assim, meu Deus, foi diferente? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você viu, rapaz, meu Deus, olha, eu precisava disso? Qual foi a última vez? Porque se por acaso você está aqui, essa pergunta te incomodou, você não pode voltar para casa do mesmo jeito. Porque a porção do Espírito reservada para hoje está aqui disponível. A igreja de Cristo começou com homens completamente iletrados, aos olhos humanos sem capacitação alguma. Mas esses homens, a Bíblia diz que transtornou o mundo. Transtornou o mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o evangelho que você vive não transtorna o mundo, alguma coisa está errada. Ou não é verdade o que eu estou falando? Se a gente se amoldar, não. Então a minha oração, com base nessa palavra, eu vou pregar quarta-feira sobre Efésios capítulo 6, para você entender o que é que esse texto diz. Esse texto diz que o que Deus colocou na vida do crente, ele é crescente. A palavra que está ali no original é algo que vai crescendo. Por isso que Abraão foi se fortalecendo na fé. Porque à medida que o corpo de Abraão ia enfraquecendo, a sua fé ia se fortalecendo. E a promessa de Deus se cumpriu no tempo em que Abraão estava mais fraco fisicamente. Você deveria dar um aleluia, você está olhando. A minha oração em nome de Jesus, não volte para casa do mesmo jeito. Não pense que isso aqui é uma mera reunião que você vê, não, isso aqui é um ambiente espiritual, isso aqui é um quartel-general. Pastor Denilson, isso aqui é um quartel-general. Você tem que voltar com as ferramentas novas, com munição. Você tem que voltar com a cartucheira espiritual aí cheia. Porque amanhã, hoje ainda, amanhã, os demônios estão trabalhando, irmão. Não se iluda, pelo amor de Deus. Existe miríade no seu trabalho, existe gente que quer te dar uma rasteira. Em todos os lugares existe uma ação maligna para destruir. Nós não estamos num parque de diversão, não estamos na Disneylândia. Estamos em uma guerra nesse mundo, irmão, está cada dia pior. E a gente não pode viver achando que é tudo de uma boa. Quando a gente está buscando a Deus para trazer uma direção, uma palavra. Eu lembro que hoje, quando eu fui dormir, o sol já estava quente. Falei, meu Deus, eu queria entregar mais. Mas já era de manhã. E eu tinha que estar aqui na ceia. Quando eu saí do quarto de oração, estava parece que acordado. Mas todo dormiu. Não dormi, meu amor, uma guerra. Você acha que isso é à toa?
Você acha que Deus está operando e quer resgatar a tua família? Tu acha que o diabo... Quando Pedro chegou lá, ele disse: receba o Espírito. Perceba, eles não haviam sido ministrados ainda pelo Espírito. Receba o Espírito. O demônio que estava incubado se revelou. A minha oração é que Deus te dê essa graça, para você perceber qual é o demônio que está agindo. Agindo para destruir tuas finanças, agindo para você não prosperar no teu trabalho. Você diz assim: meu Deus, eu fiz tudo certo, por que não está? Você tem que buscar de Deus o que é que está acontecendo. Você não já fez tudo certo? Por que a coisa não está fluindo? Saia daqui dessa noite dizendo: Deus, eu preciso disso, eu tenho que experimentar isso. E aí agora eu quero fazer uma oração por você. Se você recebeu esta palavra e entende que nós somos um organismo espiritual. Lembra que eu falei de manhã? Quando Deus soprou o fôlego de vida no homem, ele não passou a ser um corpo vivente, ele passou a ser o quê? Uma alma vivente. E a gente está invertendo os polos. Está preocupando com o material e Deus está interessado em tratar com o imaterial. E eu expliquei, o material não existe. E o imaterial, ele é eterno. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Se você está enfrentando batalhas, aqueles problemas que se repetem, aquela promessa que você faz e não cumpre, tudo isso deve ter, você tem que buscar onde está a ingerência espiritual. E não se iluda, não se iluda. Filipe era cheio do Espírito Santo, estava do lado dele um homem endemoniado acompanhando ele, foi batizado e tudo, viu? Deus, eu quero apresentar a vida desta igreja que é tua. Este povo foi o Senhor que comprou, pagou à vista pelo teu sangue. E o Senhor não nos deixou à deriva, não. O Senhor disse: pode ir que eu estou com vocês. E se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar no meio deles. E quando o Senhor está no nosso meio, o inimigo não prevalece, a enfermidade não prevalece, as lutas e batalhas são entregues em suas mãos. E eu quero profetizar, meu Deus, dá sabedoria para essa mãe, dá discernimento para esse irmão. Meu Deus, esta batalha, luta está mais forte que ele. Sozinho ele não consegue, mas se tu chamar Espírito Santo, se você pedir Espírito Santo, ele vai repreender toda e qualquer ingerência de qualquer espírito, em nome de Jesus. Eu e você precisamos ter sensibilidade espiritual. Oh, aleluia. Eu abençoo a sua vida. E eu quero te lançar um desafio. Essa semana é a semana que você vai dizer: Deus, eu quero mudar de nível espiritual. Eu quero mudar de patamar espiritual. Meu Deus, eu estou há anos e é a mesma coisa. Meses e meses a mesma coisa. Você chegar em um ambiente e se tiver qualquer espírito maligno, vai ser percebido. Você recebe essa palavra? Diga comigo: eu recebo essa palavra para a minha vida. Diga: essa palavra veio de Deus para o meu coração. Você pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir a Cristo, pode distribuir a ceia aí que nós vamos orar. Vamos adorando. Tua glória nesse lugar, algo grande vai chegar, que ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória nesse lugar, algo
ativa o sobrenatural. Canta isso. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Ele se manifestará. Se o adorarmos, Deus se manifestará. Se louvarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se o adorarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se louvarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, fogo de Deus, vem como em Pentecostes. Oh, vem e enche-me de novo. Espírito, 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 Espírito Santo, que desce como fogo, fogo de Deus, e vem como em Pentecostes. Oh, vem e enche-me de novo. Espírito de Deus. Oh, glória. Quem recebeu a palavra? Quem recebeu a palavra? Oh, aleluia. 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 Veja que a palavra de Deus, meus irmãos, veja que as verdades espirituais, os discípulos começaram a andar com Jesus, irmãos, aqueles discípulos todos os dias se escandalizavam.
Todos os dias aqueles homens ficavam escandalizados com as coisas que eles ouviam, que eles ouviram. Por isso que teve um dia que Jesus pregou, quando ele olhou para trás só tinha 12. Você acha que foi por quê? Porque eram mensagens completamente contundentes e fora de nexo à luz da humanidade. Aí Jesus olhou, e vocês não vão? Jesus disse, quem não comer da minha carne e beber no meu sangue. Aí alguém olhou assim e disse, agora virou vampiro? Agora virou carnívoro, virou, como é? Canibal? Irmãos, são mensagens que o patamar é outro. Né, presbítero Wilson? O patamar é outro, irmãos. Todos os dias os discípulos se escandalizavam. Todos os dias. Todos os dias uns olhavam para os assim, e aí, hoje? Entendi nada. Homens criados em um ambiente religioso profundo. Homens que não conviviam em si em uma vida carnal, eram homens que levavam a vida séria espiritualmente, irmãos. Entre os discípulos de Jesus tinham pessoas que eram dedicadíssimos, essênios, dedicadíssimos. Mas quando Jesus falava verdades espirituais, eles ficavam assim, o que é isso? E não se preocupem, fiquem tranquilos. Os homens continuam se escandalizando até hoje. Continua nos escandalizando com as verdades de Deus. Há alguns meses atrás, Deus me levou, meu Deus, que experiência, que experiência. Eu até contei aqui que eu trouxe uma revelação, uma palavra sobre a mensagem de Deus me levou em espírito. E ele me levou e Deus me mostrou de cima em espírito. Irmãos, pense a sensação, é indescritível. Deus me levou em espírito e mostrou o monte da transfiguração. Jesus, Pedro, Tiago, João, Elias e Moisés e Jesus. E ele me mostrando assim de cima. Gente, é um negócio fora. É sem. Cadê a irmã Eliana? Foi a irmã Eliana? Não, quem foi quem? Júlia? Quer contar alguma experiência? Sobe aí, senão vai ficar ruim de ver. Boa noite, a paz do Senhor. Meus irmãos, agora o Senhor me levou ali em espírito. E o Senhor me mostrava que existiam 2 anjos do lado de fora da porta da igreja. E aqui nesse corredor existiam do lado direito e do lado esquerdo muitos anjos com bandejas na mão para nos servir. E aqui nas 2 pontas do altar tinham anjos também. Só que eram anjos de guerra, eram anjos diferentes. E aqui em cima do púlpito, o Senhor me mostrava que existiam, eram como se fossem 2 cadeiras grandes de realeza, mas eram como o Senhor vê o bispo de Vani e a bispa Vanessa como os príncipes, devido à sua obediência, devido à sua lealdade com o céu. E eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Eu acredito. Eu acredito. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Eu não era nada, o Senhor já me fez alguma coisa.
Não, não, pastor Wellington. Levanta o pão assim. Levanta o pão. Levanta o pão. Na noite que Jesus foi traído, ele cantou louvores. Ele disse: esse pão, ele representa o meu corpo, que será maltratado por amor de vós. Todas as vezes que comermos o pão, vamos lembrar a sua morte, mas acima de tudo, lembrar da sua ressurreição. Comamos todos do pão, glorificando a Cristo. Glória, glória, glória a ti, ó Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor. Reconhecemos teu favor sobre nós. Levante o cálice. Esta é uma cerimônia espiritual, uma cerimônia de obediência. Essa é uma cerimônia diferenciada, porque estamos em uma obediência. É um culto que existe uma liturgia específica. E depois Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. O sangue puro, o sangue santo, o sangue de alguém que não pecou por falas, por pensamentos e por ações. Por isso que o seu sacrifício foi perfeito, Cordeiro Santo. Aleluia. Tomamos todos do cálice, glorificando o nome de Jesus. Te glorificamos, ó Deus, te exaltamos. Te exaltamos, Jesus. Te bendizemos, Jesus. Glorificamos o teu nome, Jesus. Exaltamos o teu nome, Jesus. Glorificamos o teu nome, Senhor. Exaltamos o teu nome. Eu quero contar uma experiência aqui. Aproveitar, tá tendo live, Gabi? Tá gravando, né? Ó, quando soltar o culto, não solte isso aqui que eu vou contar, tá? Porque não sei se, enfim.